Tô pronto. Are you ready? Yep. 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 No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre algumas rivalidades muito interessantes no mundo dos esportes. Mas se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever aqui, de apertar o botãozinho para receber as notificações, de deixar o seu like e também escreva o seu comentário. É muito importante saber o que vocês pensam sobre o nosso trabalho. Ah, molecada, dito isso... Ah, não faz isso, moleque! Que bizarro! Bom, sem mais enrolações, bora começar o vídeo. A primeira rivalidade que nós vamos tratar hoje é Boston Red Sox contra New York Yankees. Dos esportes americanos, essa é com certeza uma das grandes rivalidades. Esses dois times, que são do beisebol, eles se enfrentam constantemente porque pertencem à mesma conferência, então eles jogam bastante. Esse confronto aconteceu pela primeira vez no ano de 1901, quando o Boston Red Sox ainda se chamava Boston Americans e o New York Yankees ainda se chamava Baltimore Orioles. Essa rivalidade ficou apimentada quando o time de Boston fez uma negociação com seu jogador Babe Ruth, que saiu de Boston e foi para o time de Nova York. A partir dessa transferência, o Boston Red Sox nunca mais ganhou nenhum título e ficou uma das maiores filas da história do esporte, que foram 86 anos, até o ano de 2004, quando finalmente o Red Sox vence a World Series de beisebol e quebra com a maldição de Bambino. Lembrando que nesse ano a banda Dropkick Murphys grava em seu álbum a música Tessie, que era cantada pela torcida do Boston Red Sox em seus jogos, porém não era entoada desde 1918. A banda resolve gravar essa música para tentar reviver o espírito dos Royal Rooters, que eram os torcedores, tipo uma torcida organizada do Red Sox. Eles gravam e nesse ano o Boston quebra a maldição de Bambino e se tornam campeões da World Series. Para completar essa rivalidade, os times têm o Yankees possui 27 títulos da World Series contra apenas 9 do Red Sox. Essa rivalidade, para mim, é uma das mais vibrantes da história do esporte. Não sei se foi porque eu vivi essa época, mas que muito provavelmente foi uma das rivalidades mais acirradas que nós já tivemos no automobilismo. Senna versus Prost. Essa rivalidade já começa ali no começo de 84, quando o Senna entra na Fórmula 1. Ele já tinha algumas desavenças, o santo de um não bateu com o de outro. A coisa começa a esquentar mais no ano de 1988, quando a McLaren resolve montar o Dream Team da Fórmula 1. Além de ter o MP44, que é um dos carros mais icônicos da Fórmula 1, e se você não viu esse vídeo, tá aqui no nosso card, eles também juntaram Alain Prost, que já tinham 2 títulos mundiais, e trouxeram Ayrton Senna, que era um dos grandes expoentes do esporte, um jovem e promissor talento. Naquele ano de 1988, houveram algumas rusgas, alguns entreveros, mas nada que ultrapassasse a segurança dos dois pilotos. A temporada de 88 foi vencida pelo piloto brasileiro Ayrton Senna. No ano seguinte, a equipe renova o contrato com os pilotos e a rivalidade continua cada vez mais forte dentro da equipe. Os dois pilotos tinham um pacto que era de um não tentar ultrapassar o outro nas primeiras curvas após a largada, por uma questão de segurança e jogo de equipe, para que a equipe pudesse ter uma chance de ter os dois pilotos sempre pontuando. Porém, houve um acidente na corrida e houve uma relargada. Nessa relargada, o Prost estava na frente, o Senna estava em segundo e o Senna faz a ultrapassagem. Os dois começam a rivalizar muito mais a partir daí, porque o Prost não se defendeu da tentativa de ultrapassagem por conta que ele falou, bom, se eu tenho um acordo, ele vai cumprir esse acordo. Já o Senna interpretou o acordo de uma forma diferente, como se fosse válido apenas para a primeira largada. No GP do Japão de 1989, os dois pilotos eles chegam com situações de brigar pelo título. Senna precisava chegar à frente do piloto francês para se manter com condições de brigar pelo título na próxima corrida, que seria em Adelaide, na Austrália.
Já Prost só precisava que o Senna não pontuasse para se sagrar campeão mundial já naquela corrida. Mais ou menos na metade da prova, o Senna ele encontra uma oportunidade de fazer uma ultrapassagem. E aqui vai uma característica do piloto brasileiro. Sempre que ele viu uma possibilidade de tentar ultrapassar, ele colocava o carro e ia, porque ele colocava na realidade a situação de decisão para o outro piloto, que ele colocava o carro e falava assim: olha, eu vou passar, aí depende de você vai me deixar passar ou você vai querer bater e nós dois vamos para fora. Então ele colocava sempre esse cheque, normalmente ele conseguia as ultrapassagens. Esse era um arrojo que o piloto francês não tinha muito. Porém, quando o Senna coloca o carro para fazer a ultrapassagem, o piloto francês ele adianta o traçado da curva e os dois pilotos se chocam. Ele logo larga o carro e o Senna é empurrado, corta a curva e continua a prova. Ele dá uma volta inteira, troca o bico do carro, recupera a primeira posição, vence a prova. Porém, ele foi desclassificado por conta que a interpretação da regra naquela época previa que ele não poderia cortar a chicane, que é uma sequência de curvas, no meio. Ele teria que voltar para a pista. Como ele não cumpriu essa regra, ele foi considerado desclassificado, portanto, o título ficou com o piloto francês. No ano seguinte, em 90, a situação era tão complexa que não dava para se manter os dois pilotos da mesma equipe. Portanto, o Prost sai da McLaren e vai para a Ferrari. No final da competição, e no GP do Japão daquele ano também, de 1990, a situação era oposta. O Senna é que precisava que o Prost não pontuasse para ser campeão. E aí ele dá o troco daquela encostada do ano passado, ele devolve no piloto francês, os dois saem da prova, e aí o beneficiado foi o piloto brasileiro, que se sagrou bicampeão mundial de Fórmula 1 naquele ano. E agora a nossa terceira e última rivalidade. Nós vamos sair dos cockpits, dos monopostos e vamos para os rings. Aqui nós vamos falar de Mike Tyson versus Evander Holyfield. Por incrível que pareça, dessas rivalidades, essas lutas aconteceram apenas 2 vezes, porém ela se prometia por muitos anos. Antes do confronto, já havia a possibilidade dos dois lutadores se enfrentarem pelo pré-olímpico. Porém, o Evander Holyfield sai da categoria pesados e vai para cruzadores, e aí eles não se enfrentam. Anos depois, o Tyson foi condenado e preso por estupro, e o Holyfield tinha se aposentado por problemas de saúde. Anos depois, o Holyfield se apresentou curado dos seus problemas de saúde e tentou voltar aos rings. Já Tyson sai da cadeia e também retoma sua vida de pugilista. Os dois tiveram alguns caminhos que foram bem distintos. Holyfield teve mais dificuldade para vencer os seus obstáculos. Já o Tyson, ele destruiu todos os seus oponentes, a maioria deles ainda no primeiro round. Então se especulou muito sobre essa luta, até que em 1996, finalmente os dois se encontram. Essa primeira luta foi conhecida como Finalmente. A luta ela foi marcada por pontos extremamente interessantes. Tyson sempre foi conhecido pela sua pegada muito forte e de aniquilar os seus oponentes muito rápido. Já o Holyfield sempre foi conhecido por ser um boxeador mais técnico, e aí seria um embate muito interessante. Porém, durante a luta, alguns pontos aconteceram que foram cruciais para o final dela. Um dos pontos foi que o Tyson acusava o Holyfield de ter dado algumas cabeçadas nele durante a luta. E aí o Tyson, que não é uma pessoa muito calma, ele tendeu aí mais pro ataque, e aí acabou ficando mais exposto ao Holyfield, que além de ter dado o domínio da luta por completo, ele estava com uma estratégia de contragolpes, ou seja, o Tyson atacava e ele dava um jeito de esquivar e contragolpear antes que tomasse uma sequência de golpes. Isso foi durante a luta inteira, vários clinches também travando o oponente para segurar o ímpeto do Tyson. Porém, no 10º assalto, o Holyfield consegue acertar uma boa sequência de golpes e coloca o Tyson na lona, só que ele é salvo pelo gongo. Porém, no começo do 11º assalto, não teve como o Tyson segurar a potência dos golpes que estavam vindo do Holyfield e acabou sendo nocauteado. Obviamente que essa luta não ficaria só por isso. Meses depois, já no ano de 1997, essa luta se repete. Muito acalorada pelas discussões que houveram anteriormente, por conta das polêmicas geradas pelo pugilista Holyfield, Tyson chega muito mais agressivo para esse segundo combate. A segunda luta ela foi marcada alguns meses depois, mas já no ano de 1997. Essa luta ela também ficou marcada por algumas polêmicas. Por conta das polêmicas que rolaram na luta anterior, os pugilistas eles chegaram muito mais aguerridos e com muito mais ímpeto de combate. Como eu já disse, o Holyfield ele era um pugilista mais centrado, ele lutava o boxe de uma maneira mais concentrada. E o Tyson sempre foi um pegador, foi aquele cara que chegava e decidia a luta muito rápido. Porém, no terceiro round,
depois de tantos clinches, que também foi uma característica da luta anterior, o Holyfield posicionando a sua cabeça do lado da do Mike Tyson, o que é uma posição normal durante uma luta, o pugilista Tyson vem e... Como? Ele morde a orelha do seu oponente, ele morde. A luta é interrompida, Tyson perde 2 pontos e retoma o combate. Durante a continuação do terceiro round, o Tyson morde de novo a orelha do Holyfield. E aí sim, antes do início do quarto round, a arbitragem encerra a luta e dá como vitória para Evander Holyfield, desclassificando assim o campeão Mike Tyson. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido esse vídeo que trouxe algumas das rivalidades que marcaram gerações. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal se você não é inscrito, de ativar o sininho para receber as notificações e de deixar o seu comentário com sugestões, opiniões e tudo que você quiser escrever pra gente. Muito obrigado, eu sou o Rafael Simões e você assistiu o Juicy Bet. Ficou bom? Eu acho que dessa vez eu fiquei mais solto, né, pra falar. Fiquei menos travadão, né? Eu gostei quando eu fiz o bagulho aqui assim, tá ligado? Não vou tirar a camisa, cara. Ninguém merece ver essa cena horrorosa.